Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, nosso Daily News aqui tá no improviso mesmo. Estou em São Paulo, aqui no quarto do hotel. O hotel ficou abaixo daquilo que eu estava esperando e aguardando, mas tudo bem. Assim, a gente vai lá depois reclamar lá no site que a gente faz a escolha do hotel, né? O hotel ficou a desejar mesmo. Mas daqui a pouco, participando do evento da Suno, mas antes, para vocês, aquele Day News com as maiores informações, com a maior quantidade de informações que saíram ontem, 23 de setembro, anunciando hoje no nosso Day News, dia 24 de setembro. Hoje nós temos as altas e baixas do dia, os proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia. Caiu IFIX. Poxa, tinha tudo para chegar nos 3.000 pontos. Começou até bem, chegou a bater 2.997 pontos. Depois virou para fechar negativo em 2.990 pontos. Uma queda de 0,15% no IFIX nessa sexta-feira. Então não fechou ainda, mas semana que vem, última semana do mês, sempre tem aquele rallyzinho dos proventos do último dia útil. Quem sabe vamos ter aí finalmente os 3.000 pontos. Altas e baixas do dia de todos os fundos imobiliários negociados na Bolsa. BICR11, que tinha caído bem, voltando aos R$ 100. Subiu 11,11%. ERPA subiu 7,5%, KNRE 4,21%, o ULG, olha lá, o pessoal já na expectativa que venha proventos para o próximo mês, subindo 3,75%, RBRS 3,72%, o PEMA 11, 3,17%. Nas maiores quedas, o KIMP, que teve 3 dias de alta e ontem de repente caiu 23%. É um fundo imobiliário da Quinéia só de permutas, que tem prazo determinado. HUCG caindo 5,97%, HUSC caindo 5,44%, DRIT 11, 3,37%, o antigo CORM 11, que é o ASMT 11, caindo 2,89%, e o KIVO, que é o fundo de recebíveis da Quilima, caindo 2,71%. Entre os fundos negociados pelo IFIX, que fazem parte do IFIX, a maior alta foi de hospital NSLU, subindo 3,22%, BLMG 2,26%, SARI 11 2%, CAFOF 2,03%, RZAK 11 1,93% e o Vino, que tinha caído ontem, subindo hoje 1,84%. HGFF 11 caindo 2,17%, 13%, GTWR 1,67%, RBRY caindo, KNRI caindo, mas são quedas bem pequenas aí para esses últimos. Então, realmente, o mercado teve maiores altas, mas o IFIX fechou negativo. Entre os fiagros, o VCRA 11 subindo 2,61% e o RURA 11 caindo 1,99%. E, de modo geral, continuo dizendo, os fiagros sendo negociados com ágio e com pouca volatilidade, alterações de preço muito pequenas nos fiagros. Fonte de dados, todos os dados retirados do Status Invest. Proventos e anúncios dos próximos proventos. Ontem a gente teve 3 anúncios dos proventos. Eu coloquei o Sinés aqui na lista aqui, que foi anunciado ontem, tá? Em 23 de agosto. Aí o Edgar 11 formou 8 centavos, dá um dividend yield de 0,39%. Está atualmente com PVP de 0,31. E o BTRA 11 informou 70 centavos, pelo jeito. Esses 70 centavos agora é o dividendo recorrente mesmo dele, que é o mesmo do mês passado. O PVP dele está 0,85, caiu bem comparado ao mês passado. VVPR11, Kiko, mas o VVPR11 não anuncia provento só no último dia útil? Já tem a explicação, mas ele antecipou, já está, já não é nem, já é o provento de setembro, 89 centavos, dividend yield de 0,89%, para um fundo imobiliário de logística, 0,89%, é um senhor dividendo, mas vocês lembram que vai fazer a incorporação aí pelo BTLG. PVP 0,97, anterior era 0,96. O SNES, que anunciou provento
ontem de ontem, 11 centavos, dividendo de 0,34. Eu só trouxe aqui para montar essa tabelinha vai lá para o Instagram, se você ainda não segue nosso Instagram, tá na hora de seguir, para acompanhar os fundos imobiliários e fiagros. Fatos relevantes e comunicados ao mercado, começar por VVPR, conforme permitido pelo artigo 16 do regulamento do fundo, referente ao mês serão os rendimentos do mês referente ao mês de competência de agosto de 2022 serão pagos de forma adiantada ao habitual. Desta forma, os cotistas detentores de cota no fechamento dia 23 de setembro terão direito de receber distribuição de rendimentos a ser realizado no dia 30 de setembro. Então, o VVPR antecipando bastante aí o pagamento e também o anúncio do provento. BTLG, informando que os cotistas que desejam exercer a função de representante de cotista, conforme o previsto no artigo tal, devem manifestar o interesse, bem como enviar seus dados como nome, CPF, profissão e endereço, em conjunto e documento de identificação e currículo para o e-mail rifundoslistados@btg.com até 27 de setembro de 2022. Que é isso? Representante de cotistas é uma pessoa que vai sentar junto à gestora e representar os cotistas. Qualquer um cotista pode participar disso. É lógico que tem algumas restrições, que tem que seguir essas restrições. Confesso a vocês que até eu pensei em me candidatar para ser representante do cotista. Se tiver algum de vocês aí que é cotista do BTG, dá um recado para mim, Kiko, você, né, seja representante dos cotistas do BTG para gente, que de repente até me candidato. Mas aí, na hora que tiver a votação, vocês têm que votar para eu poder ser eleito. Eu nem sei se é remunerado isso, apenas eu acho que seria uma função interessante, uma experiência muito interessante, ser representante de cotista. E esse fundo é bom, e eu gosto. FCFL 11, em 1º de novembro de 2013, foi assinado um contrato atípico, um contrato particular de locação para fins não residenciais entre o fundo e o INSPER, Instituto de Pesquisa, locatário de 2.000 metros. Então, resumidamente, eles têm um contrato típico com o Instituto de Pesquisa, com o Instituto de Ensino, e eles resolveram agora, conforme é uma redução no aluguel do contrato de locação típico a partir de 1º de setembro, que impacta em 5 centavos na cota, e a concessão de uma carência no aluguel mensal contratual típico por 12 meses, a contar a partir de 1º de setembro, que impactará negativamente o fundo em 11 centavos. Então, o que a gente tem? Acabou o contrato e agora eles estão fazendo um novo contrato. E nesse novo contrato, uma redução de, pode-se dizer, da metade do preço no referente ao aluguel, e também ainda vai dar uma carência de 12 meses aí nesse imóvel. Interessante, né? Eu confesso que não sei nem o que falar. É coisas do BTG mesmo. A gente vai lá atrás de uma gestão passiva e um fundo de gestão passiva vai lá e concede. Aquele inquilino que já está lá no local, já ocupa o local desde 2013, agora acabou o contrato, aí dá um desconto de 50%. Quando se acaba um contrato atípico, que esse foi um contrato atípico aí de quase 10 anos, na verdade até se antecipou, e faz um contrato típico, é natural que tenha uma queda de rendimento, mas caiu bastante o rendimento nesse caso. O XPLG 11, estou tampando aqui o rosto, mas infelizmente o software que eu estou utilizando não tem como eu tirar, mas celebrou um contrato de locação novo no imóvel condomínio especulativo Cajamar, localizado na rodovia. O contrato é de 36 meses, a partir de 22 de nove. A receita bruta do contrato, considerando a soma dos 24 meses, dá 46 centavos. Então, assim, se divide isso por 2 aí, vai dar quase 2 centavos por mês, a partir do 25º mês. Então, e com isso, diminuiu a vacância do XP de 8,8% para 5,8%. Diminuiu 3% a vacância. Então, é um bom contrato, uma boa notícia para o XPLG, dos cotistas. A LZR11 informou finalmente o final da oferta restrita, informando que foram subscritas aí no total 1.895 novas cotas, totalizando uma captação de 108.897.376. Mas vocês lembram que eles queriam captar 200 milhões, então captou só praticamente metade disso.
Então, dessa forma, houve retratação. O que é retratação? Teve pessoas que solicitaram que, em caso de marcaram lá no momento da sua subscrição, marcaram retratação. Em caso de não chegasse à captação máxima, gostariam de ser retratado. Então, teve 21.109 cotas que serão retratadas. O que é uma retratação? Eles vão devolver o recibo para as pessoas e vão pagar só a correção monetária desse recibo. Infelizmente, as pessoas, de alguma forma, marcaram errado lá, se deseja a retratação ou não deseja a retratação. Na verdade, sempre marque não deseja a retratação se você realmente quer participar da emissão. Se você está na dúvida, assim, nesse caso aqui foi o que aconteceu. Essas pessoas aqui que marcaram vão receber seu dinheiro de volta e vão perder uma oportunidade boa no mercado aí de ter comprado cotas do ALS R11 barato. Helg 11 vem comunicar o mercado geral que contratou a Colliers Internacional Brasil para assessoria em relação à venda dos ativos do portfólio. O Helg 11 muito alavancado, muito abaixo do preço do mercado, não consegue fazer emissão, e para poder pagar a alavancagem, agora vamos começar a estudar a venda de ativos para poder quitar essas dívidas. RBRL11, o RBR-Log formalizou a escritura de venda e compra para aquisição de 50% do condomínio logístico WT RBR-Log, localizado em Franco da Rocha, São Paulo. O valor pago para a vendedora nessa data foi R$ 3.891.000, fazendo já um desembolso de R$ 170 milhões, restando ainda R$ 2.135.000 a serem pagos de acordo com o cronograma previsto da escritura definitiva. Com o pagamento do montante residual, o valor total pago do ativo será de 172 milhões. Atualmente, o empreendimento gera uma receita de 17 centavos. Com esse novo pagamento, aumentou a receita em R$ 0,004 por cota. Quase meio centavo por cota vai aumentar a receita esse pagamento. O HGPO11 convocou a Assembleia Geral Extraordinária para aprovação conjunta dos seguintes itens: venda pelo fundo dos imóveis denominados Edifício Metropolitan e Edifício Platínio, no valor R$ 466.477.900, equivalente aproximadamente a R$ 36.982 por metro quadrado. Gente, é um senhor preço por metro quadrado, mas lembro, é abaixo do que os cotistas queriam. Pagamento à vista, com disponibilidade imediata e consequente liquidação do fundo. Um PIX, vou mandar um PIX. O pagamento pelo fundo dos custos incorridos na convocação da Assembleia. Então, convocação da Assembleia aí para decidir se vão vender os ativos e liquidar o fundo. O RPR11 informou o final do período de preferência, início do período de sobras, e o fator de sobras é 3,4687. Sobrou bastante coisa, né? Então, quem subscreveu uma cota vai ter direito de subscrever mais 3 cotas. Você pega a quantidade de cotas que você subscreveu e multiplica por esse fator, então será a quantidade de cotas que você vai poder subscrever no período de sobras. Algumas pessoas me perguntam, eu não subscrevi, eu tenho direito a sobras? Você subscreveu quanto? Zero. 0 vezes 3,4 vai dar quanto? Zero. Zero é a quantidade de direito de cotas que você tem direito. Zero. MGHT11, em complemento ao fato relevante divulgado no dia 14 de nove, a administradora informa que o fundo recebeu nessa data da Celina Brasil Hospitalidade. Para quem não lembra, esse fato relevante estava dizendo que houve uma inadimplência. Então agora eles pagou aí aproximadamente 23 centavos por cota, que vão impactar positivamente no próximo resultado. VHGR11 vem informar os cotistas do mercado geral que formalizou o contrato de prestação de serviço de formador de mercado com o Banco Fator. Então contratou um formador de mercado aí a partir do dia 29 de setembro pelo prazo de 12 meses, com vigência mínima de 3 meses. WHGR11, para quem não conhece, é um fundo imobiliário de recebíveis, é híbrido entre recebíveis e permutas imobiliárias. Base 10. Relatórios gerenciais. Vamos dar uma olhada nos relatórios gerenciais de hoje. O Habitat encerrou o mês de agosto, 92% do PL alocado em CRIs, distribuído em 45 operações distintas, 4,9% do PL alocado em FIIs e 7,95% em caixa. Durante o mês de agosto, foram aproximadamente 16 milhões alocados 16 milhões em CRIs nos ativos detalhados abaixo. Além disso, o fundo investiu 5 milhões na oferta 476 do Nave Crédito Imobiliário. A Nave lançando mais um fundo imobiliário.
10 milhões no CRIs Ipioca Beach Residence, com a taxa de 12% ao ano mais IPCA, bem high yield, né? E também um investimento no CRI Infinity, 8 milhões, que IPCA mais 10,5. Boas taxas aí, mas lembrando, se é high yield, o risco é maior. DEVA 11, parabéns ao pessoal da Devan, relatório bem detalhado, tem uma aula completa sobre inflação e deflação. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, historicamente falando, recomendo o relatório da Devan. Referente ao mês de agosto, o fundo distribuiu um total de 3,9 milhões de rendimentos aos detentores do DEVA 11. Foi distribuído R$1 por cota, isento de imposto de renda, que resulta em um dividend yield de 1,03, remunerando equivalente a 88,4% do CDI. Poxa, Kiko, não está batendo nem o CDI, gente, mas é isento de imposto de renda. Se tivesse que colocar o imposto de renda, dava 102,7%. E é um período teoricamente ruim, com deflação muito ruim. Eles pagaram também um financeiro para os recibos de subscrição. Como esperado, os rendimentos do mês foram impactados pela variação negativa pontual do IPCA. Destacamos o fundo. Não acredito que esse comportamento do índice no longo prazo. As expectativas é que o período deflacionário se estenda por mais um mês, além da variação de 0,68 de julho e 0,36 em agosto. O pessoal ainda acha que setembro também terá mais um mês negativo. BLMG11, o fundo segue sendo um dos melhores yields no mercado entre os fundos de logística, um dividend yield analisado à cota fechamento do mês de 11,6%, para os investidores que buscam altos níveis de yields em fundos com bons fundamentos, composto por portfólio de qualidade superior e com baixo risco de crédito de ativos bem localizados. O BLMG segue uma boa opção para diversificar. Pô, que propaganda boa que eles fizeram deles mesmos. Em relação ao tema alavancagem, que eu já ia dizer aqui que eles têm uma alavancagem muito alta, uma dúvida comum dos investidores do fundo é importante notar que as obrigações são de longo prazo e os índices de correção monetária casados com a geração de receitas. Além disso, agregam um valor relevante à estratégia do fundo, uma vez que todos os CRIs emitidos abaixo do cap rate de aquisição, com a taxa média de 3 bps acima das taxas de juros livre de risco. Adicionalmente, nos próximos 12 meses, o fundo possui contratado 81 milhões de receita, 71% em contratos atípicos e 37 milhões de juros com relação à amortização. O fundo tem 19 milhões a pagar e nos próximos 12 meses equivale a 1,7% do portfólio. Não obstante, a geração de renda como um importante fator de proteção, a geração de caixa como um fator de proteção, o fundo possui uma série de alternativas e estratégias para o seu pagamento, não se limitando à reciclagem de portfólio. Então, o fundo, tem muita, quando tiver que pagar as amortizações, ele já tem para os próximos 12 meses, está tranquilo, mas se o fundo precisar fazer uma nova emissão, além disso, eles ainda podem vender um ativo e diminuir a sua alavancagem. XPI 11 distribuiu 62 centavos por cota, equivale a um dividendo de 8,6. A composição do resultado foi 76 centavos por cota. Foram evidenciados os seguintes eventos não recorrentes: recebimento de 4 locações antecipadas em agosto, uma inadimplência, a qual foi quitada em setembro. Em agosto, a locatária Aqualimp formalizou o termo de vistoria de entrada no edifício B de apoio, localizado em Extrema, Minas Gerais, passando a vigorar a locação sobre a referida área. Então tiveram alguns eventos, o resultado foi 76 centavos, distribuiu só 62. Por quê? Porque teve essas locações de 4 a mais. Mas acredito que no fechamento do semestre vai vir um dividendo um pouquinho mais gordo. NCRA 11, Fiagro, o fundo distribuiu um valor de R$1,20, corresponde a um dividendo de 1,27%, que equivale a 128% do CDI. Considerando a alocação majoritária da carteira do fundo em ativos do CTI, o patamar da taxa de Selic, com o fim do prazo de look-up dos novos ativos e a composição da carteira de ativos que constam com referentes prazos de pagamentos de juros e amortização, a expectativa da equipe de gestão para os próximos meses é que os rendimentos mensais fiquem num patamar próximo à média ponderada da remuneração da carteira. Em agosto, com todo o resultado gerado foi distribuído para os cotistas, assim como parte da reserva de resultados, que encerrou o mês com 20 centavos por cota. Tem 20 centavos de reserva ainda.
Mais detalhes na seção distribuição de resultados. Pessoal, o NCRA11 está bem bonitinho, rodando direitinho. Ainda tem alguns ativos que estão em período de carência, lookup. A partir do próximo mês pode começar a ter um provento mais alto nesse fundo. CVBI 11, encerramos o mês com mais de 1 bilhão alocados, representando 99,9% do patrimônio líquido. Durante o mês de agosto não ocorreram movimentações na carteira de CRIs e operações estruturadas. No final do mês, 94,2% do PL do fundo estava alocado em CRI e operações estruturadas, com a rentabilidade ponderada de 15,6%. Prazo médio de 4,4 anos e spread de 3,2%. Spread até razoável. Alto. No mês, os CRIs da carteira pagaram conforme seus respectivos cronogramas de amortização e o fundo não consta com qualquer histórico de inadimplência, completando o portfólio do fundo a 4 fundos imobiliários listados, resultando num PL de 5,6% do PL do fundo. HCTR11, o fundo anunciou um dividendo de 0,91%, um dividend yield de 0,91% na cota patrimonial e 1,03% em a cota do mercado, pagamento de R$ 1,10. O resultado do período é explicado majoritariamente pela variação do IPCA 0,67 e julho 0,68 negativo, e devido à existência da cláusula de correção positiva no saldo devedor presente CRIs do fundo, tiveram a correção monetária do saldo devedor limitada a zero. Então, próximo mês, que serão 2 meses zerados, essa vez o junho era positivo. Pode vir pior o resultado, né? O mês de julho foi marcado por uma melhora nas performances das vendas, consequentemente nas razões do saldo devedor, sobretudo nos empreendimentos de multipropriedade, devido ao período de férias escolares. A hotelaria nacional apresentou bons índices de ocupação, justificados pelo aumento da confiança em viajar e nos altos custos das passagens aéreas, que beneficiaram o turismo de proximidade ou rodoviária. São viagens curtas. Destaque para destinos como Gramado, Caldas Novas e outros. No dia 26/8, o Carvalho Oscar pagou a amortização devida em junho à crescida de multa e recompôs o fundo de liquidez, e incluiu novos contratos de locações para recompor o fluxo mínimo de direitos creditórios. O IAG11, durante o mês de agosto, o fundo fez aquisição de 1 milhão de CRI para Paranatex, incrementando a alocação de ativos alvos para 99,4% do PL, em comparação ao mês anterior, que era 97%. O fundo conta com aproximadamente 3 milhões em caixa, e o resultado do fundo distribuível foi 10 centavos e 9, sendo que distribuiu efetivamente 11 centavos. O fundo possui aí 0,04 por cota em reserva. Comentários do Kiko. Aqui vai uma dúvida. Devemos comprar ativos, seja no home broker ou em subscrição, acima do nosso preço médio? Pois é, muita gente me pergunta isso, e preço médio é preço de custo médio. É uma medida de custo que auxilia a gente a apurar lucros ou prejuízos, principalmente para fins de imposto de renda. Ele não me auxilia na minha tomada de decisão se eu vou comprar mais um ativo ou não. O que me decide se eu vou comprar mais um ativo ou não é eu avaliar o ativo. Eu pergunto, se o ativo ficou caro a ponto de eu não querer comprar mais, será que ele deixou de ser bom? Às vezes ele ficou caro, se ele ficar tão caro a ponto de eu não querer mais comprar dele, eu começo a pensar em querer até vender. Então, às vezes, eu peguei com PVP, vamos dizer, exemplo, um PVP 0,7 e agora ele está com PVP 1. Mas ele ainda continua bom, e PVP 1 não está caro. Eu posso ainda continuar comprando mesmo sendo acima do meu preço médio. Às vezes, tem uma subscrição e essa subscrição é acima do meu preço médio, mas o preço de mercado está muito acima do preço da subscrição. Aí eu não vou subscrever só porque a subscrição está acima do preço médio. Pô, o ativo é bom, eu vou comprar na subscrição. Então, agora se realmente ficou caro, a ponto de eu nem querer mais comprar ele, que eu não acho que ele é tão bom assim para o preço que ele está sendo negociado, aí eu acho que é hora de vender. Então, esses detalhezinhos aí que são interessantes, mas é minha opinião, tá, gente? É minha opinião que vocês tenham bastante cuidado, que cuidem bem dos seus ativos, que não tenham muita dor de cabeça na hora de ter essas decisões. Mas
O preço médio ele é mais para auxiliar a gente a fazer imposto de renda. Ele não é para auxiliar no caso de tomadas de decisões se eu quero adquirir mais ou não. Vender até sim, o preço médio a gente utiliza sim, mas para comprar mais eu não olho para o preço médio, eu olho para o ativo. O ativo está bom, continua com fundamentos, continua interessante, esse preço não é caro, nem olho para o preço que eu paguei, esse preço não é caro, então pode ser. Às vezes eu simplesmente foi muita sorte em ter comprado ele muito barato. Pessoal, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Vou pedir para deixar aquele like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal.